Boa tarde, pessoal. Aqui é Denis, da Digit, parceiro Fluig Store. Obrigado pela presença de todos. No nosso dia de hoje, o objetivo é apresentar um novo produto da Digit, um produto que também vai estar na TOTOS Store, com o objetivo de proporcionar que os processos BPM construídos no Fluig estejam num ambiente público, num ambiente sem usuário e senha, proporcionando assim que a interação dos processos com pessoas que não estão dentro do seu Fluig seja possível. Tanto a inicialização dos processos BPM, como também a consulta desses processos no ambiente público. Pessoal, aproveitando, tem um pessoal que está nos ajudando aqui no webinar. Esse webinar vai ser gravado, depois nós vamos estar enviando para vocês. Eles já estão preparados para responder perguntas. Então, durante a apresentação, pessoal, não tenha medo, entra no chat, digita a sua pergunta. No final, a gente vai responder cada uma das perguntas que vocês venham a fazer. Tá? Então, novamente, obrigado pela presença de todos. Estamos aí com a sala bem cheia, fico muito feliz com isso, para a gente apresentar aqui. Então, abra seus processos para o mundo, né? Então, só um pouquinho sobre a Digit, né? A Digit é um parceiro Fluig Store, nós já estamos aí há 2 anos dentro da Fluig Store. Esse é o nosso segundo produto, que é o Digit Public Form. Nosso primeiro produto é um produto que é o Digit Intranet, que transforma o Fluig numa intranet em poucos cliques. É um produto que hoje está mais de 100 usuários, 6.000 usuários utilizando, mais de 200 clientes. E a gente lançou esse produto há 2 anos e hoje tem sido um sucesso. Muitos clientes transformando o Fluig, que é a melhor plataforma de transformação digital do mercado brasileiro, transformando ele numa intranet. Mas o objetivo hoje, né, é mostrar um outro produto da Digit que tem o objetivo de simplificar o ambiente digital das empresas, né? O Digit Intranet foi o primeiro, e agora a gente vai mostrar o segundo, que é como pegar o seu processo BPM do Fluig, colocar no ambiente público de uma forma simples e sem código. Então, um overview, né? Libere o Fluig para BPM, o que quer dizer isso? Nós já falamos no início, eu acho que é importante. Você tem páginas públicas, que é um conceito do Fluig, onde você pode acessar essa página não precisa ter um login e senha, e a gente criou um componente para você iniciar um processo BPM, quer dizer isso, expor o seu formulário no ambiente público, e também criamos uma central de tarefas pública, para que essas pessoas de fora consigam fazer todo um processo de interação, visualização da solicitação através disso. Então, vamos iniciar aqui, pessoal, com o primeiro item, né, que é iniciar solicitações. O objetivo dele, como todo mundo que deve estar aqui, deve ter provavelmente Fluig, né, já iniciou um processo BPM no Fluig. O Fluig tem o quê? Um formulário que caminha num processo, num fluxo que você define. Então, nós temos um objeto, nós temos um componente do WCM, do portal de Fluig, que é o componente, um widget, que tem essa capacidade de possibilitar que o formulário do processo seja exposto. O ponto é que ele, além de expor, ele permite que você coloque anexos nesse processo, nessa solicitação, e inicie um processo. Aonde que eu usaria algo nesse sentido, né? Imagine o seguinte, eu tenho um site institucional, e o exemplo que a gente vai mostrar agora é um exemplo de uma empresa de fast food, que quer angariar franqueados, né? Quero ser um franqueado. Isso é muito comum numa empresa que tem franquias. O cara clica, aparece um formulário, ele preenche e inicia um processo BPM com isso. Imagine um parceiro, quero ser parceiro dessa empresa. Em vez de ele mandar um e-mail, ele preencher um formulário que está instanciado no meu portal aberto, na minha página institucional, e isso iniciar um processo. Se candidatar a uma vaga, solicitar acesso de caminhões de depósito, isso é uma coisa que também tem visto muito. Eu quero que o caminhoneiro ou a empresa de transporte interaja comigo, receba notificações do processo, mas sem ter que efetivamente comprar um usuário e se obrigar que essa transportadora tem que se cadastrar dentro do Fluig. Porque às vezes a questão nem é uma questão de licenciamento do usuário, mas sim
a questão operacional de você criar um usuário, ter que ter um usuário e senha para cada um, que às vezes a necessidade de negócio não te permite. Solicitação quero ser incluir um novo produto no fornecedor. A gente viu isso bastante no segmento varejo, que eu sou um supermercado e o fornecedor quer submeter um novo SKU, né, uma nova produto para ser cadastrado na minha base de dados. Então, em vez de evitar e-mails entre uma parte e outra, transformar isso em algo que seja viável através de um formulário público. E assim, é até questão de pedidos de venda. Eu quero que ele preencha um formulário e isso vai gerar um pedido de venda. Então, abrir o seu processo, né, de BPM numa página pública. Aqui tem já justamente um exemplo, a gente já vai entrar aqui numa simulação. Então, eu, através de uma página pública, preencho os campos, né, do formulário, coloco anexos e clico em enviar. Tão simples assim. Então, vamos ver agora, pessoal, como isso aqui ao vivo e a cores, né? Aqui a gente está com o ambiente Fluig, né, que a gente de demonstração, que é um Fluig, né, não duvidem, é um Fluig, só que é um Fluig já utilizando o outro produto da Digit, chamado Digit Intranet, que permite que teu Fluig tenha uma cara como se fosse uma intranet e um portal. Então, vamos lá. Nós criamos aqui uma página, que é a página de iniciar. Então, que legal, já tem essa página aqui. Só que antes da gente ver isso, vamos olhar o processo como você já conhece. Então, eu vou entrar aqui em processos, iniciar solicitação. Aqui é por dentro do Fluig. Vou pegar aqui o processo de franquias, que a gente fez o simulado, seja um franqueado. Todo mundo que tem Fluig já viu isso, certo? Tem aqui um formulário, certo? Esse formulário que vai seguir um fluxo, certo? Não é um fluxo simples, né? Todo mundo aqui já sabe que esse fluxo pode ter N caminhos, né? Então, e a questão de você botar anexo. Então, isso aqui é o que você já conhece hoje do Fluig. Pense o seguinte, agora eu posso pegar este formulário e colocar isso, eu vou inclusive entrar numa área anônima, né? Que você pode iniciar esse processo BPM numa área anônima. Mesmo o formulário que vocês viram lá, está aqui, numa área anônima, sem pedir usuário e senha. Inclusive, se eu entrar no ambiente de demonstração aqui do Fluig, vocês vão ver que ele vai pedir usuário e senha, porque não estou logado, né? Então, estou no ambiente anônimo, o formulário está aqui preenchido para que eu possa colocar os dados. Então, por exemplo, vou colocar aqui Denis, vou colocar o e-mail aqui, denis@digit.com.br, vou botar CPF, um número fácil aqui para a gente digitar, 999. Poderia ter uma consistência aqui do CPF, no nosso formulário a gente não fez, mas poderia ter, como vocês já fazem hoje, né, dentro dos formulários. Vou colocar aqui um. Então, vou escolher aqui uma range e vou colocar um anexo. Então, imagina que pode ser um contrato, pode ser uma estrutura, pode ser uma proposta, pode ser aqui uma cotação que o indivíduo está querendo me enviar para vocês. Eu posso colocar mais de um anexo. Então, eu preenchi todo o formulário e dou em enviar. Nesse exato momento, o que está acontecendo? Eu estou pegando todo o campo, esses campos aqui, alimentando o formulário e criando uma solicitação. Então, a solicitação aqui é a solicitação 169. Então, se eu for agora aqui na central de tarefas e procurar aqui, porque esse processo vai para grupo aqui, se a gente procurar a solicitação 169, tem várias solicitações aqui. Olha a solicitação 169 aqui. Cadastrada, dentro da central de tarefas, fazendo disparos de e-mails que estão definidos dentro do processo. Então, olha aqui, ó, todo o histórico, foi iniciada, foi colocado 2 anexos, foi enviada para a atividade de enviar e-mail, disparou o e-mail e agora está aqui para sendo assumida. Se a gente quiser acessar os anexos, estão aqui. Todos os anexos que a gente colocou. Então, tudo que vocês conhecem hoje de processo, quanto à questão de inicialização,
Ó, todos os dados que nós digitamos estão aqui no formulário. Então, acabamos de iniciar um processo BPM tranquilamente no ambiente público. Como que acontece isso, pessoal? Qual é a mágica? Qual é a configuração que tem isso? O que acontece? Você tem que ter primeiro o processo pronto. Isso é fato. Constrói o processo BPM como você constrói hoje. O que acontece? Você vai vir aqui e vai dizer o seguinte, eu vou configurar um processo público. Né? Você vai cadastrar, aqui é a parte de cadastros e configurações do Digit Public Form. O que você vai colocar aqui? Você vai colocar qual o usuário que vai iniciar essa solicitação, a senha que vai ser utilizada por esse usuário para fazer a movimentação, qual é o processo BPM que você vai usar, qual é a atividade de destino, porque assim, um processo BPM pode iniciar e ter vários destinos diferentes. Então você define qual é, da onde a atividade iniciar, para qual atividade que vai para o outro lado, se vai permitir anexos ou não, porque às vezes você não quer abrir essa possibilidade de colocar anexos. Você pode colocar o seguinte, ao final de ele mostrar, ó, solicitação 169 criada. Quer consultar? Eu já posso enviar esse usuário ao clicar para a página de consulta, que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, você cria aqui, diz qual é o processo. E, além disso, pessoal, você do formulário BPM que você tem, você vai dizendo o campo nome, o nome que vai aparecer para o usuário de fora vai ser campo nome com o nome completo. Por que a gente fez isso, pessoal? A gente fez isso porque é o seguinte, às vezes, a nomenclatura do processo para dentro da empresa é uma coisa, a nomenclatura do processo para fora é outra. E a gente tomou esse cuidado de você poder configurar os nomes dos campos que vão estar sendo trabalhados com o time, com as pessoas que estão fora do seu Fluig com você. Além disso, você vai dizer que esse campo, se esse campo é um campo de identificação ou não. O que quer dizer isso? A gente entendeu que não adianta o usuário que está lá fora só ter um número da solicitação. Por quê? Quando a gente for na parte de consulta, se eu tivesse deixado só um campo de número, concorda que alguém, um robô, alguma coisa, poderia ficar testando? O que tem na solicitação 101? O que tem na solicitação 102? O que tem na solicitação 103? A gente permite que você defina quais os campos do formulário BPM que você tem são a unicidade, né, a chave única daquela solicitação. Então, por exemplo, a gente escolheu o seguinte, que se você tiver o CPF e o e-mail, você vai informando essas duas chaves, você vai conseguir consultar. Né? E você também diz aqui o que você vai fazer com esse campo. Esse campo vai aparecer só no incluir solicitação, vai aparecer só no consultar solicitação, vai aparecer nos dois, ou não vai ser visível. Então, por que a gente fez esse exemplo, esse controle? Neste processo aqui, que quero ser um franqueado, uma coisa muito comum neste processo é você avaliar algumas coisas como antecedentes criminais, verificar a questão de como ele está no Serasa. E esses campos e as observações destes campos são coisas que ficam dentro da empresa. Você não fica expondo esse tipo de informação na área pública. Então, por exemplo, esses campos que são comentários que ficam internos dentro da empresa, você coloca como não visual, não visível. Então, é uma coisa também que é importante. Para quem é desenvolvedor de processo BPM, né, imaginem que isso aqui é uma configuração do teu display fields. Né? O que é visível, o que não é visível. Então, a gente transformou algo que era um programa antes numa configuração, justamente para a gente poder fazer esse controle e, de novo, fazer algo simples, rápido e que não necessite de programação. Então, essa configuração básica, para quê? Para que a gente possa ter esse tipo de sensação. Pessoal, vocês estão vendo que é uma tela que não tem teto, não tem menu, nem... Porque essa aqui é uma imagem, é uma página pública que pode ser colocada dentro de uma outra página, tipo a página institucional do Burger King, que aqui é o nosso exemplo, que é através de iframe. Então, se você vai enfiar isso aqui dentro de um iframe, é importante que não tenha menu, não tenha nada. Então, inclusive no produto vem um layout justamente para você
colocar este formulário como um todo e seu widget dentro de um iframe, dentro de um outro contexto, dentro de uma página pública, dando a experiência de que aquilo tudo é uma coisa só, mas no nosso, a gente sabe como técnicos que você tem o site e tem a página iframe que você colocou ali. Então, você pode colocar, como isso aqui é uma página do Fluig, você pode botar imagem, pode botar logo, essas coisas todas, mas nesse exemplo que a gente fez, a gente não colocou. Mas isso tem os mesmos recursos de portais que o Fluig tem. Então, falamos até aqui, pessoal, sobre iniciar uma solicitação no ambiente público. Ah, funciona pai e filho? Funciona pai e filho. Ah, mas se eu tiver que colocar aqui um campo de Zoom, pesquisa, como faz? Porque para quem é desenvolvedor Fluig, como que eu acesso um dataset para fazer um zoom aqui num campo de pesquisa? Vamos pensar que o campo de estado buscasse de uma base de dados. Tecnicamente falando, se você for fazer isso, nós temos técnicas para você poder fazer extração de dados usando alguns serviços que vêm junto com o produto. Então, teoricamente, para o pessoal que é técnico que está nos escutando, a gente criou um proxy, uma camada para você chamar um dataset numa página pública sem ter que passar usuário e senha. Então, quando você quer criar campos de pesquisa na área pública, você pode fazer isso através de serviços que nós criamos para viabilizar isso. Claro, fazer consultas à base de dados numa área pública tem que ser muito bem pensado, porque essas consultas estão expostas. Então, tem que ter muito cuidado em colocar isso e na estratégia de como você vai desenvolver. Então, não é mais técnico, é uma questão de estratégia. Então, pessoal, vai colocando perguntas aí no chat que a gente responde no final. Legal. Configuramos a inclusão, incluímos, temos lá a solicitação 169 de teste, mas ok, vamos voltar aqui para a apresentação. Legal. Eu posso iniciar e acabou. Mas vamos pensar que no processo de franqueado, que é o exemplo que a gente está fazendo aqui, o indivíduo ele quer tanto iniciar a solicitação, como ele quer saber também como está a solicitação dentro do franqueador. Se está caminhando, se está evoluindo. Se a gente pensar, quando a gente entra lá você quer saber se o pedido pagamento foi concretizado, se a separação do produto que você comprou está acontecendo, você quer ver uma timeline, né, uma linha do tempo dos estágios do seu pedido. Né? Todo mundo que abre uma solicitação, por exemplo, eu vou abrir uma solicitação de SAC, né, de serviço de atendimento ao cliente, reclamando que tem um produto com um problema com o produto que eu comprei. Eu quero saber se eles receberam, se eles estão tratando, se está sendo movimentada a solicitação. Então, a possibilidade de ter consulta disso. Então, a Digit construiu também a consulta de solicitações em área pública. Então, eu preciso iniciar numa área pública para consultar? Não, essa consulta, ela funciona com qualquer processo BPM do Fluig. Então, seja aquele processo que começou dentro do Fluig ou fora, essa consulta serve para os dois. Então, e onde que eu vou usar isso, né, pessoal? De novo, eu posso usar isso para Nexus, e ele tem uma série de funcionalidades. Por exemplo, eu posso definir quais os campos que eu vou fazer a busca, que nós já falamos, consultar em qual atividade está, definir quais as atividades serão apresentadas, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, que às vezes você tem um fluxo enorme dentro da empresa, mas para o cara que está lá fora, tem que trazer só 3 bolinhas, iniciar, executar e finalizar, né? Você pode disponibilizar instruções em cada um desses estágios, a gente vai ver. Possibilitar que também sejam envio de mensagens do resultado do que está acontecendo. E também ter uma visão linear do processo. Se deixa muito mais simples as pessoas entenderem. Então, vamos lá, pessoal. Consultar. Aqui já tem um exemplo. Essa apresentação a gente vai mandar para vocês. Não se preocupem. Você coloca aqui qual campo que você escolheu como identificador, lá na configuração que a gente fez lá de iniciar, é o mesmo cadastro. Depois que você digitou, clicou em consulta, que aparece todas as suas solicitações. Legal, aparecendo todas as minhas solicitações, nada impede de eu também verificar os detalhes dessa solicitação, que vai mostrar o quê? Vai mostrar em que estágio eu estou.
estou no início, se estou na fase de avaliação, se estou na fase final. E, além disso, pessoal, eu consigo, que eu acho que é a questão mais rica desse componente, imagina que uma pessoa não precisa mais mandar e-mail para você para indicar que ele está com dúvida em alguma coisa. Ele vai poder botar uma mensagem dentro da solicitação, sendo uma mensagem que isso vira um complemento lá do Fluig BPM, todo mundo sabe que todo complemento que você bota no BPM vira uma notificação Fluig. Notificação Fluig vai no celular, vai aparecer no cantinho do computador, vai aparecer no seu e-mail e vai aparecer na plataforma. Então, como a gente usa as mesmas infraestruturas do BPM, usando toda a estrutura de dados, você usa também todos os benefícios que o Fluig que todo mundo já usa. Outra coisa, imagine que eu estou numa fase que o fornecedor, o parceiro, o candidato tem que enviar um documento. Então, você também consegue incluir anexo através dessa interface. Então, imagine que o parceiro assinou um NDA, né, um documento de confidencialidade. Tem que tirar uma foto e fazer o upload por aqui. Não precisa mais mandar um e-mail com um arquivo anexo. Por isso que a gente diz que esta ferramenta está permitindo disponibilizar aquele processo que estava fechado dentro da sua casinha, dentro da sua empresa, e liberando para que pessoas que não estão dentro da tua corporação comecem a falar com você. Então, aquela limitação, puxa, eu vou ter que comprar 10 milhões de negócios, que isso não foi permitido. Então, vamos fazer um exemplo real, certo? Então, a gente já tinha visto aqui na central de tarefas, a nossa solicitação 169, certo? Que está aqui para movimentar. Deixa eu só voltar aqui. Vou botar no grupo. O 69 está aqui. Legal. Estamos aqui em qual atividade, se a gente for olhar? A gente está aqui no analisar Serasas, né? Então, aqui é o primeiro ponto, pessoal, que é bacana. Vamos olhar agora como que esse processo é enorme, né? Tem várias caixinhas, tem mais de 10 aqui caixinhas. Vamos consultar isso lá fora. Como que isso lá fora é visto? Então, eu vou entrar aqui numa outra aba pública. Então, de novo, esse link pode estar incorporado no teu site. Então, eu vou colocar aqui, denis@digit.com.br. Vamos colocar aqui a 999. Opa, 333. Opa, eu acho que deixa eu ver aqui que eu esqueci o que a gente digitou. É o que eu botei o e-mail errado, senão não tem jeito, né? Então, vamos lá. Legal. 999. Legal. Coloquei as duas chaves que identificam as solicitações. Ele vai listar as solicitações que estão aqui. Eu consigo ver os campos que eu escolhi que estão para apresentar na consulta estão aqui. Tem aqui os status está fechada? Não, ela está aberta. Né? Foi fechada quando? Né? Quanto que está completo? Está aberta em quanto? Então tem algumas informações básicas, tem o filtro por data, tem busca por conteúdo que está aqui no browser. E se eu clicar em detalhes, pessoal, eu consigo ver na solicitação 69 que ela está na atividade avaliação inicial. Se vocês perceberem, né, não existe uma atividade escrita que tenha o nome avaliação inicial. Se a gente olhar aqui no processo, a gente está em avaliar Serasa. Por quê? Não adianta mostrar para o pessoal lá de fora que você vai avaliar Serasa, que vai ver antecedentes criminais, que vai avaliar processo trabalhista. Não faz sentido mostrar para o pessoal de fora tudo isso aqui. Então, é como se criasse um marco, como se você criasse um apelido para várias atividades, um apelido só. Então, tenho aqui um marco chamado avaliação inicial. A gente colocou um help, né? Quando eu passo o mouse, nessa atividade iremos avaliar o seu interesse e viabilidade inicial, mas claro, não vou dizer aqui que eu vou avaliar questões criminais do indivíduo. Então, mas como que eu consigo criar essa estrutura linear que vocês estão vendo aqui, né? Então, até vou colocar aqui, eu posso até colocar uma mensagem. Como está minha solicitação? Em vez de mandar um e-mail, ligar para alguém, a pessoa que está interagindo já pode interagir com o processo daqui. Então,
Legal, então a gente conseguiu mandar uma notificação. Se a gente entrar novamente aqui na solicitação 169, além de eu receber a notificação aqui dentro do Fluig, né, ó, avaliar Serasa, eu também tenho aqui como está a minha solicitação. Olha, está aqui, ó. A nossa mensagem está registrada aqui. Legal, vamos fazer o seguinte. Eu vou movimentar aqui um pouquinho a solicitação. Vamos fazer alguns movimentos aqui. Movimentar para frente aqui, vou botar para mim mesmo, para ficar fácil o nosso teste. Enviar para frente. Legal. Se a gente for consultar aqui de novo, mudou a data, mas ainda está amarelo. Por quê? Eles não movimentaram, ficou diferente para cada uma. Vou assumir de novo. Vou enviar para frente. Será que mudou alguma coisa? Ainda não mudou, mas mudou o horário. Está movimentando. Movimentar. Estou mandando para frente. Então, agora a gente está na atividade avaliar trabalhista, contatar candidato. Opa. Então, vou pegar aqui, mandar de novo para frente. Mudou alguma coisa? Opa, já mudou. Como que ele sabe que tem que colocar em andamento e que está completo? Né? Agora a gente vai ver como que isso aqui acontece. São configurações que nós temos aqui. Vamos entrar aqui na configuração da parte de status do Public Form, da parte de consulta. Então, eu vou vir aqui em status. O que a gente criou, pessoal? A gente criou vários... Tudo aquilo que você está vendo lá são os status, ó. Avaliação final, avaliação inicial. Então, se a gente entrar na avaliação final, a inicial, o que vai ter? Então, está aqui a palavra avaliar inicial, certo? Vocês estão vendo aqui que o nome que a gente colocou para a atividade é justamente o nome que está lá. Aqui está o help que a gente pode botar. Esse help aqui você pode botar um link, porque isso aqui é um editor HTML, então você pode botar um link. Aqui, ó, você escolhe quais são as atividades do processo BPM. Então, por exemplo, aquele processo BPM tem várias atividades. Se o processo BPM está na atividade 2, eu vou mostrar para o indivíduo o seguinte, que está em andamento. Se ele está na atividade 4, ele está em andamento. Se está na atividade 6, está em andamento. Se está na atividade 22, opa, reprovado. 24, reprovado. Se a gente olhar aqui o processo, o que são essas atividades 22, 24 e 26? São essas atividades aqui, ó. Então, você mapeia, né, transforma um fluxo que é cheio de teias e movimentos e conexões e transforma ele num fluxo que, para a pessoa que está lá de fora, fica muito mais simples de ler. E você expõe para fora somente o que você deseja. Então, fica muito mais simples de você estruturar. E quanto que você tem que codificar para fazer isso? Nada. É muito simples com esse cadastro que a gente acabou de fazer. E outra coisa, pessoal. Vamos pensar o seguinte, que eu vou colocar aqui reprovado, mas quando eu chegar aqui no 22, eu quero mostrar o resultado dessa reprovação. Então, eu posso pegar um campo do formulário, vamos pegar aqui, sei lá, resposta financeiro. Este campo do formulário vai ser mostrado como resultado, o conteúdo dele lá na frente. Então, vamos pensar que você escreva alguma coisa, algum campo do formulário, e você quer que isso vá para o mundo exterior. Você consegue fazer através disso. Então, você consegue escolher qual o nomezinho que vai aparecer aqui embaixo, nesse caso aqui está em andamento, e pode escolher também o resultado, que vai aparecer uma caixinha aqui embaixo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar isso aqui, vamos pegar aqui na atividade NDA e vamos fazer o seguinte, vamos escolher, aqui, aprovado, e a gente vai colocar o seguinte, vamos botar aqui escolher um campo qualquer, o campo e-mail. E se for para cá, eu vou colocar o campo CPF. Então, quando eu tiver NDA.
Então, quando essa atividade estiver completa, eu vou apresentar o conteúdo desses campos aqui. Então, legal, estou aqui. Vamos movimentar, estou dentro da área logada, vou movimentar agora a solicitação para frente. Então, vamos lá. Vamos assumir a solicitação, movimentar. Vamos enviar para... Os campos já estão aqui preenchidos. Enviar para frente aqui. Opa! Então, se ele enviou para frente, ele está agora em assinar NDA. Vamos mexer aqui. Vamos ver que tem... Opa! Já tem aqui que estou no assinar NDA. Legal. Nesse momento, se eu fosse uma situação real, eu vou mandar um documento, que é o documento que poderia estar, por exemplo, o link para fazer do documento aqui nesse help, certo? Ou poderia fazer que o próprio processo BPM, né, que você construiu, dispare um e-mail customizado com o link do contrato, do modelo de NDA que você tem, mandar para a pessoa, e eu poderia fazer o upload, vamos pegar um arquivo. Vamos pegar um arquivo aqui qualquer, vamos botar mais um arquivo aqui como se fosse um contrato assinado e dar um enviar. Então, isso estou entrando com um documento dentro da área de processo. Anexo incluído aqui. Então, se a gente for olhar dentro do histórico do processo, olha, está aqui, ó, tem um banner, né, tem essa imagem aqui que poderia ser o contrato para assinar. Legal. Opa, está com um usuário aqui chamado Rita Gouveia. Deixa eu criar. Acabou indo para um outro usuário. Rita Gouveia. Então, com isso, a gente consegue movimentar e ver o resultado das atividades. Então, se eu entrasse, eu vou criar aqui, vou entrar como substituto da Rita Gouveia. Vou entrar aqui, editar. Perfil. Grupos, adicionar, usuário, já aproveitando aqui coisas que... Então, o usuário que será substituto, Rita Gouveia. Vamos botar substituído pelo administrador. Substituir todos os processos até 2099. Salvar. Muito bem. Legal, vamos entrar aqui na parte de central de tarefas. Agora eu posso movimentar as solicitações da Rita Gouveia também. Legal. Vamos ver aqui para a Rita. Então deve ter uma solicitação da Rita aqui, ó, 6169. Legal, vou entrar aqui, movimentar. Eu posso mandar para o fim aqui que reprovado NDA, ou eu posso mandar para frente. Dou um enviar. Então, se eu ver aqui o que aconteceu, olha aqui, nós estamos aqui com o NDA completo. E assim por diante, para frente. Então, com isso, a gente consegue movimentar e consultar diversas solicitações aqui. Acho que 333. Não tem. Então, o objetivo aqui é permitir que você consiga fazer essa interação com o pessoal de fora, colocar uma estrutura de mensagens e comunicações muito mais claras, e quanto de desenvolvimento? Nada. Então, esse item mesmo de consulta, qualquer processo BPMI existente hoje conseguiria estar sendo mapeado e exposto para esse tipo de interação no ambiente externo. Então, aqui a gente fez a simulação. E como que esse processo, esse projeto, esse produto da Fluig Store é comercializado? Você pode comprar só o pacote de inicialização. O que tem lá? Tem a configuração, né? Está dentro do pacote de configuração que a gente vai fazer. A gente tem a página pública, um exemplo. Tem um layout para você fazer isso. E a gente treina você na construção do primeiro processo. A gente está junto com você na exposição do seu primeiro processo na área pública, né? Você pode comprar só consultar, né? Porque às vezes o cliente quer fazer um investimento pequeno e só quer resolver o problema consultar, ou você pode comprar o pacote completo, que tem tanto iniciar e consultar os processos. Em todos os pacotes, nós temos a instalação,
o treinamento e acompanhamento na construção do primeiro produto, da primeiro processo externo que você vai colocar. Só adquirir, não precisa proposta de serviço, nada, já está dentro do pacote. Aqui a gente já colocou, né? Instalação, treinamento e assistência. A gente dá suporte também, por exemplo, a gente tem uma linha de suporte tanto por e-mail, como portal, como por telefone, para apoiá-los aí depois da aquisição e do treinamento. Um projeto desse é um projeto rápido, pessoal. Normalmente, se o processo BPM já está totalmente construído, né, que é um pré-requisito, colocar isso no ar é muito rápido, né? A gente já fez isso em projetos bem menores, né, com isso. É importante, né, que para a gente colocar isso no ar, você desenvolva o processo, né? O processo já tem que estar pronto, né? Não está dentro do pacote de construção do processo, o processo já tem que existir, mas a Digit, o que tem? Ela te apoia na orientação de como construir esse processo externo. O que quer dizer isso? Qual a estratégia, o que é bom botar na área pública, o que não é bom botar na área pública. Puxa, eu gostaria de colocar um campo de pesquisa que vai ler uma tabela do banco X, Y, Z. Como que eu faço um campo de zoom numa área pública? Então, a gente tem essas boas práticas, né? A gente ajuda vocês nisso. Mas vamos supor que vocês querem que alguém construa o processo para vocês. Então, você pode entrar em contato com o canal da TOTUS, né, que te atende, que normalmente te atende de Fluig, ou o seu time interno, né, que construir o processo com o time da TOTUS. Então, o ponto principal, vocês precisam ter o processo pronto, para que a gente venha a expor através do Digit Public Form. Pré-requisitos, né, eu acho que o ponto tem que estar com a versão 65, né, do mês 7 de julho, né? Esse é um pré-requisito, porque tem uma série de serviços que foram criados pelo time de Fluig para viabilizar isso. Tem que conhecer BPM, WCM, são esses recursos que vocês podem fazer através do Academy, né? Para clientes que já são Fluig, isso já é no dia a dia, e tem que ter o processo pronto. Se eu não tenho o processo pronto, eu não tenho que expor dentro do Public Form. Aí, quantos Public Forms eu posso ter? N, não tem limite. Então, pessoal, hoje, né, o objetivo aqui é apresentar aqui o Public Form, mostrar que a gente consegue liberar os seus processos Fluig para fora do ambiente logado, e agora a gente vai entrar na área de perguntas. Vou fechar aqui e a gente vai começar a ler as perguntas. A primeira pergunta é do Danilo. Poderia disponibilizar o código HTML do campo de anexo? Então, Danilo, isso é importante. O que a gente está colocando aqui, ele é um produto pronto, é um produto que tem propriedade intelectual. Assim, o Fluig tem na sua Style Guide os recursos para fazer a inclusão de anexos ou fazer a busca de documentos, que isso é JavaScript puro, né? Então, infelizmente, eu não posso te passar esse código, porque isso aqui é um produto, né? Não é um específico. A Caroline Diogo Silva, né? É possível o fornecedor acompanhar o andamento dessa solicitação? Legal, acho que você consegue ver, né? A gente mostrou lá a parte de consulta, justamente para que o fornecedor consiga ver isso, né? Ele inicia, é totalmente viável e faz parte do produto, e o objetivo do produto é fazer isso. Tem aqui a Elizabeth Maciel Moya, né? Depois do preenchimento, o usuário público consegue voltar a editar ou consultar? Voltar a editar, não, né? Hoje o produto ele só inicia a solicitação. Mas consultar, você viu ali que tem um componente específico para consulta para isso. O nosso roadmap, né, do Digit Public Form é que hoje você consegue iniciar e consegue consultar, mas está no nosso roadmap também participar do meio do processo. Apesar que a gente tem estratégias se você precisa mexer no processo no meio, né? Que é a questão de utilizar processos do tipo subprocesso, né? Um processo movimentando o outro. Mas faz parte do nosso roadmap essa questão de interagir no meio do processo, não só no fim, no início e na consulta. Herbert Campos, o formulário da página pública o mesmo do workflow? Sim, com certeza. Não é nenhuma linha diferente.
Ou seja, se adicionado um campo no formulário do workflow, esse campo automaticamente aparece na página pública. Exatamente. Então, Herbert, o objetivo aqui é não reconstruir duas vezes. Esse é o principal objetivo. Se eu disser para vocês, a gente está com processos, com a própria TOTOS está usando esse processo, clientes como a Osclen está utilizando isso, um hospital está usando isso na questão de você poder iniciar um saque, né, em página pública, sem licença, a uma atividade que não é a inicial, porque, exemplo, um corrige informações enviadas e o segundo, na segunda etapa, a obtenção das informações. Eu acho que é um pouco que a outra pergunta, a gente não permite o cara externo movimentar a solicitação. Apesar que existe uma estratégia, de novo, está no nosso roadmap permitir isso, e se, por exemplo, você tivesse que fazer hoje, a gente poderia criar um processo BPM que movimenta outro, tá? Já pensou com isso. Como responde a mensagem do fornecedor? Pense o seguinte, se você movimentar o processo BPM, esquece que tem Public Form agora. Você consegue fazer essa resposta pelo próprio BPM, né? Então, por exemplo, eu movimentei o BPM, posso ter lá nos eventos do processo o disparo de e-mail customizado. Então, se você precisa dar resposta para o fornecedor, isso não é um ponto do Public Form, é um ponto do próprio processo, se isso faz parte do negócio dele. Foi criada, passando aqui para o Paulo Roberto, foi criada a segurança contra XSS. Hoje, a questão de você ter um cavalo de Troia ou alguém, né, que enxerta um... Então, hoje o Public Form, de novo, está no nosso roadmap colocar algumas, por exemplo, quero colocar aqui um capture, né, para evitar esse tipo de coisa. Então, hoje ele não tem embutido nisso, né, apesar que no nosso objetivo é ter isso nos próximos, no nosso roadmap. A questão de ele conseguir, a gente teve bastante cuidado na questão de segurança, pessoal, para não expor nenhum serviço do Fluig ou dado do Fluig que ele pudesse utilizar. Por isso que a gente criou uma camada sobre todo o Fluig utilizando a tecnologia OAuth, para que ele não consiga fazer esse tipo de invasão. Tá? Então, a questão de capture já está na nossa roadmap, com certeza, para ser algo que você ativa ou não ativa. Vamos aqui para o Caroline Diogo Silva. Quando o fornecedor anexar algum documento que necessita assinatura, é de fácil configuração pela VertiSign? Pô, legal essa pergunta, pessoal. É que assim, quando você colocou um documento, né, esse documento entrou dentro do processo, é que tudo depende se o processo tem isso in natura, tá? Então, se dentro do processo você disparar uma atividade que precisa ir para o processo da VertiSign, faz parte do processo, e não... Porque imagina o seguinte, o que nós fazemos na interface pública é exatamente o que o usuário faz na área, só que tem uma camada que faz isso, mas os serviços são os mesmos que acontecem quando eu estou na área privada, que vou lá, faço upload do documento e mando o processo para frente. Se o teu processo tem assinatura com a VertiSign, vai executar da mesma forma, porque, de novo, é o mesmo BPM. Se você consegue fazer assinatura, vai fazer assinatura também. Vamos agora para o Marcos Vieira, né? Como se faz controle de vírus nos arquivos enviados de fora? Pessoal, esse é um ponto interessante, porque assim, você que vai receber isso, que é o servidor do Fluig, mesmo no ambiente né? Que é a questão, vou fazer um upload. Normalmente, você coloca um antivírus no próprio servidor de aplicação, para que a pasta de upload seja avaliada para evitar algum tipo de problema.
Então, como a gente usa a mesma infraestrutura do Fluig, se você já tem cuidado, como é a mesma infraestrutura, você vai usar o mesmo recurso de antivírus também. Rodrigo Rossetti. Denis, boa tarde. Se eu tivesse mais de um processo exposto, como funciona a questão da pesquisa em uma vez? Legal. Boa pergunta, Rossetti. Pense que você criaria uma página de consulta para cada um dos processos. Então, quando você cria uma página, você diz para qual processo aquela página pertence. Então, você consegue ter 10 páginas para 10 processos. Tá? Então, você pode ter N uma página para cada tipo de processo. Poderia explicar, agora com Jaderson Santos, poderia explicar novamente como é disponibilizado o formulário num ambiente externo para que o cliente possa solicitar num site da empresa, por exemplo, tem a opção para parametrizar em determinada tarefa, seja enviado um e-mail, um status? Legal, Hélio, essa sua pergunta é bem bacana. Então, é o seguinte, você tem uma página e dentro dessa página tem um widget, que é o que foi construído pela Digit. Nesse widget você configura que aquele cadastro que vai ser exposto o processo XPTO nessa página. Que é aquela configuração que nós vimos. Processo inicial, quais são os campos visíveis. Esta página do Fluig é uma página pública, né? Como que eu sei que uma página é pública, né? Então eu vou até mostrar aqui que é bacana, né? Uma página pública, por que eu sei que é uma página pública do Fluig, tá? Quando eu estou numa página logada, vocês estão vendo aqui que tem um P aqui no portal /, certo? Quando eu estou numa página pública, ela não tem o P de private. Pode ver aqui que está sem. Então, se o widget não usar nenhum recurso do ambiente logado do Fluig, ele não vai pedir usuário e senha. Senão ele teria pedido usuário e senha aqui. Então, para criar uma página pública no Fluig, é criar uma página e colocar widgets que não consumam recursos internos da área logada. Por isso que a Digit construiu, além dos widgets, construiu um layout de página de Fluig específico para colocar aqui. E esse container, né, esse link que você pode fazer aqui, imagine que você pode pegar esse link e colocar num iframe, numa página, num Wix da vida, numa página que você criou no WordPress, num hot site. Então, é assim que funciona. Agora nós temos outra tem uma opção para parametrizar que, agora o Hélio Rezende, né? Tem uma opção para parametrizar que em determinadas tarefas seja enviado e-mail de status ao cliente. Sim, na verdade isso é até olhando aqui o processo que a gente criou, pessoal, vou mostrar aqui o processo BPM. Opa. Vamos aqui olhar. O processo BPM que eu criei aqui, que é um processo BPM que vocês criam todo dia aí, não tem nenhuma diferença. O que acontece? Quando eu uso o BPM 2.0, né, que está disponível na construção de processos via Eclipse, eu posso botar um serviço do tipo e-mail. E lá você pode escolher tanto o campo de e-mail de um formulário ou e-mail fixo. Então, por exemplo, aqui, você está vendo que sai e dispara um e-mail. Quando vem aqui de consultar candidato para cá, dispara o e-mail de novo. Então, eu usei aqui um recurso nativo do Fluig para disparar e-mail. Adelino Neto. O gestor de processo consegue ver o processo do mesmo jeito, tranquilamente. O processo BPM totalmente igual, nada muda, gestor de processo, tudo igual. O Álvaro Aoki. Posso pedir uma senha do usuário externo para poder permitir que somente um usuário responsável do formulário? É possível restringir via token o código que o fornecedor... O que eu posso colocar aqui, Álvaro, sobre isso, né? Se você quer trazer mais segurança para iniciar ou para consultar, pense o seguinte, o teu validate fields do processo BPM é o mesmo que você tem no outro lado. Então, imagina o seguinte, se você tem um token cadastrado num dataset, né, num formulário interno, é um campo a mais que você vai pedir no formulário. E o validate form vai funcionar do mesmo jeito, se ele não botar o token correto, vai dar erro. Da mesma forma, pessoal, que você pode enviar um token por e-mail de dentro do processo, para que quando ele for consultar, por exemplo, no meu exemplo era e-mail e CPF. Nada me impede, por exemplo, de colocar mais um campo que seja um token enviado por e-mail do processo. Então, teria 3 campos, trazendo assim muito mais segurança e
e governança para o processo. Então, você pode enviar, porque isso, de novo, se é para enviar um e-mail, vai enviar de dentro do processo que você vai criar. Hélio Rezende, o cliente tem acesso aos anexos do processo? Não. Os anexos estão dentro do Fluig. Não, a gente não expõe anexos. Ele consegue enviar, mas ele não consegue consultar aquilo que lhe foi enviado. De novo, para a gente poder restringir e ter segurança. Todos ou posso definir apenas determinados... Então, hoje o produto ele não expõe os anexos do processo. É bacana a ideia, eu acho que é um ponto que a gente pode até pensar em colocar no roadmap, mas não é o objetivo hoje. O objetivo é para evitar efetivamente... Porque quando a gente quer dar um anexo para o usuário, eu entendo oferecer um anexo para o mundo exterior, a gente pode, de novo, disparar e-mail de dentro do processo para a pessoa que está lá fora, tá? Ou colocar lá no help, né? Ou no resultado o link através do resultado do processo. Então, que é aquele campo de resultado. Então, é uma forma de fazer, né? De você expor. Mas colocar a lista de anexos, a gente não pensou ainda numa forma de fazer isso. E tem outras formas disponíveis, que é processo, e-mail ou resultado. A Caroline Diogo Silva, ficou faltando responder como pode a mensagem que o cliente faz ao consultar a solicitação. Faltou como responde a mensagem. Então, eu vou falar novamente. Naquele exemplo que eu fiz aqui, ele perguntou, como está a minha solicitação? Né? Se você quer interagir, né, com o indivíduo de fora, precisaria ter aqui, ó, dentro do fluxo, uma atividade disparar e-mail, né, eu poderia colocar no fluxo uma atividade aqui, disparar e-mail de notificação. Então, eu poderia colocar outras, entre uma e outra, a questão de você poder enviar e-mail dizendo, ó, estamos trabalhando. Então, você poderia, em cada uma das caixinhas, colocar aqui essa atividade de serviço chamado envio de e-mail. Então, seria uma forma de você se comunicar de dentro para fora. Roberto Rissi. Se o cliente quiser baixar o anexo, não. Você envia anexo através do e-mail do próprio processo, ou disponibiliza isso através da apresentação. E se vocês quiserem adquirir o produto, pessoal, como faz? Fala com o seu executivo de conta. Esse produto é vendido pela TOTUS. Então, fale com quem já te atende. Olha, eu escutei a apresentação do Public Form. Então, a gente vai colocar aqui também, né, na apresentação, se vocês quiserem, tem isso, e-mail, telefone, tá, pessoal? E vocês aqui, ó, contato@digit, nós também. Mas todo o processo comercial, pessoal, pode mandar para esse contato@digit.com.br, que a gente pode fazer uma apresentação comercial específica para vocês. Se tiverem mais dúvidas sobre a Digit, pode acessar aqui o digit.com.br, que tem lá todos os nossos produtos, o Digit Intranet e o Public Form. Tem um videozinho igualzinho desses itens aqui, tem a apresentação. Então, fiquem abertos aí a entrar no nosso site. Então, pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Vamos liberar aí os processos BPM para o mundo e diminuir cada vez mais a necessidade de e-mail, cada vez mais a necessidade de ligação telefônica, cada vez mais diminuir o uso de forma errada do WhatsApp, né? Então, o mundo também usa esse negócio e é uma coisa que não é desordenado. E com isso aqui a gente consegue dar mais foco ainda do uso do Fluig dentro do ambiente corporativo das empresas. Agradeço muito pela atenção e uma boa tarde a todos.